Um dia eu olhei nos olhos da Esperança e percebi que ela estava tão triste, seus pensamentos tão distantes, e as circunstâncias ainda zombavam dela. A realidade era tão indiferente, seguia o seu propósito monótono e sem sal, e a vida engolia em seco ao olhar para a Esperança tão sem esperança. Os seus olhos ficaram abatidos, voltados para baixo, pois percebeu que a vontade se desanimou, e a frustração, cheia de desilusão, encheu-se com o medo, e ambos angustiavam ainda mais a alma que estava tão sem paz e tão sem calma. Porém, em meio a todo este caos, a fé arregaçou as suas mangas, investiu contra a esperança, num propósito sincero acreditou, e olhando firme para o horizonte, cheia de otimismo, bradou: é para lá que eu vou, e eu vou conseguir. A incredulidade irou-se indignada com a impossibilidade, mas a fé estava renitente na verdade, pois creu na promessa, disse que por ela foi criada, que só existia por causa desta promessa, e nasceu quando Deus lhe prometeu, ou Deus prometeu. Por isso ignorava a realidade tão frustrada, inundava o coração, reanimando a alma, forçando-a a se levantar. E mesmo que as circunstâncias teimassem em dizer não, a fé fazia das circunstâncias um motivo maior para crer, pois ela nunca morre. Ela é a fé, e a fé sempre creu em você. Feche os seus olhos para vê-la, pois se foi Deus quem prometeu, é somente mais uma noite. A alegria virá ao amanhecer. O choro pode durar por toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse texto a gente encontra ele em Salmos, no capítulo 30, é a parte B do versículo 5. Infelizmente a fé tem sido tão dissimulada, existem tantos mercadores da fé, profissionais da fé, e eu vou ainda mais no meu raciocínio, mercenários da fé. Há um comércio terrível da fé, onde faz jus aquilo que disse Karl Marx, que a religião é o ópio do povo, mas eu contraponho uma espécie de antítese ou antítese, não sei como se diz. Eu vou na contramão dos fatos e digo que realmente a religião é o ópio do povo, mas Jesus Cristo é a seiva da existência. Existe um texto, uma palavra dele tão tremenda, testificada por Marcos no capítulo 11, no versículo 23. E é um texto que eu gostaria de colocar em pauta aqui, em que testifica-se o seguinte, nas palavras do Mestre querido: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E isto vos digo por isso vos digo que tudo que pedirdes orando credes, que o receberei, tê-lo-eis. É um texto muito profundo, por isso que eu gosto muito de avaliar questão por questão, e nesse capítulo ele fala sobre uma figueira florida, muito bonita, mas ao tentar caçar frutos nesta figueira, Jesus não encontrou. Então ele usou a fé, e pela fé ele amaldiçoou essa figueira. Isso serve como um exemplo, uma analogia para as nossas vidas. O incrível é que, se nós olharmos apenas para um versículo isolado, nós encheremos de fé. E quantos não fazem isso para querer, exigir? Existe até aquela tal da determinação.
Eu determino que Deus vai me dar uma mansão, um carro, tantas coisas, tantas disparidades. Mas mesmo se tratando da fé que ele falava acerca de um fato específico, qual foi a figueira que não deu frutos? Um versículo depois aqui no versículo 25, após o versículo 24, Jesus diz o seguinte: quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Falo isso para que fique claro o quanto é complexo a questão da fé. É apenas uma monossílaba, uma palavra tão pequena, tão sucinta, mas que tem um poder tremendo. Pode, como diz o velho ditado, remover montanhas. A fé remove as montanhas. Mas eu queria falar de um outro tipo de fé. A fé que nos conduz à vida eterna. Não adianta vivermos uma fé egocêntrica, uma fé baseada no eu, uma fé que infelizmente a igreja voltou-se para um humanismo terrível, num triunfalismo doentio, que tenta converter Deus em um serviçal, um boçal, subserviente às nossas vontades. Eu acho interessante um capítulo 15 escrito no Evangelho por João, nas palavras do Messias. O versículo 7 também testifica algo tremendo nesse capítulo 15. Que ele diz que se as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos nele, tudo que nós pedirmos crendo, nós receberemos. Mas novamente vale a pena relembrar que não se trata de um versículo, é necessário que leia todo esse contexto, em que ele começa dizendo que ele é a videira verdadeira e o pai o lavrador. Mas em um determinado texto, não me lembro agora se é no versículo 6 ou se é no versículo 5. É melhor ir lá para que não fique totalmente fora do que eu quero expor. Mas ele diz que sem ele nós nada podemos fazer. O que testifica em João capítulo 15, no versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6 é mais profundo ainda. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como erva e secará. E os que colhem lançam ao fogo e ardem. Aí o versículo 7 que todos gostam de usar abusivamente. Se vós estiverdes em mim, e minha palavra estiver em vós, pedistes tudo o que quiseres e vos será feito. Um outro texto mais profundo ainda no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Toda fé tem um propósito, objetivo, e eu faço aqui uma analogia. A Bíblia, como nós sabemos, ela interpreta a si mesma. Não seria esta figueira de Marcos, do capítulo 11, uma analogia a mim, ou a você, ou a qualquer um que esteja distante, que não produza fruto? E porquanto foi amaldiçoada, assim como Jesus amaldiçoou aquela figueira, com certeza, aquele que não estiver ligado nele, não adiantará de forma alguma querer qualquer tipo de coisa. E não se assuste, até o diabo é capaz de operar maravilhas segundo a permissão de Deus. Tem isso testificado nas Sagradas Escrituras. Ele se faz no livro de Coríntios, se não me engano, na segunda epístola, no capítulo 11, se não estou enganado, que diz que ele se faria de anjo de luz. A grande realidade é que muitos que estão mercandejando a fé, também se cumprirá outra palavra dita por nosso Senhor Jesus, quando eles disserem: Senhor, porventura em teu nome nós não operamos sinais e maravilhas? Enfim, em teu nome nós nos expulsamos demônios, curamos enfermos. Estou parafraseando. Mas se ouvirá a palavra dita por Jesus terrível: apartai-vos de mim para o fogo do inferno, que eu não vos conheço. Infelizmente, nessa questão, quantos não são os líderes que bradam de forma egocêntrica e insuflam o ego de tantos que o seguem,
fazendo com que eles convertam o Todo-Poderoso, a soberania de Deus, em um boçal serviçal. No tal da oferta de sacrifício, onde eu já vi as coisas mais abusivas, as coisas mais terríveis, por que não dizer as coisas abissais acontecerem, de pessoas entregarem tudo que tem na ambição de conquistar mais. E o mais doloroso é quando alguém está passando por grandes provações e é ludibriado e com isso acaba, infelizmente, entregando o que tem e o que não tem na tentativa de se verem livre dos seus problemas. A fé, eu costumo dizer, que é como um remédio, uma drágia, digamos assim, uma outra analogia. Nós tomamos a miúde, paulatinamente, e com certeza nós não sentimos o efeito desta fé de imediato, mas é necessário exercitar essa fé. Romanos capítulo 10, no versículo 17, testifica-se por Paulo que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como também está testificado pelo escritor do livro de Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas, daquilo que se não se vê, e a certeza das coisas que se esperam. E no versículo 6 testifica-se o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que o busque creia que Ele é o seu galardoador, ou o galardoador. Esse é o tipo de fé profícua, o tipo de fé verdadeira, o tipo de fé que nos dá a vitória. Eu poderia até deixar qualquer um entristecido, porque poderia estar aqui de forma triunfante, de forma falando bravatas, insuflando tantas almas que poderiam, através de palavras, de falácias, investir a sua fé de forma deturpada. Por que falo isso? Porque homens como John Rawls, que marchou para a fogueira em constância, ele teve fé. E a sua fé acabou lançando-o na fogueira, na época da Inquisição, por volta do ano de 1400, por aí, no século XIII. Pouco depois, outros também, como os monges, como Jerônimo Savonarola, que por sua vez, não sei se foram 3 ou 2 monges que estavam com eles, foram queimados por amor à palavra de Deus. Eu creio que ninguém quer usar essa fé. Eu olho para esses países onde o sectarismo é terrível, onde o comunismo, países tais como a China, países da África, países da Arábia Saudita, onde cristãos são queimados, onde cristãos são martirizados. Eles também usam a fé. E não é uma fé materialista, capitalista, que nossas igrejas, infelizmente, têm preconizado. Eu não vou dizer nem preconizado, porque seria errado dizer desta forma. Tem deturpado, promulgado, porque quando se preconiza, dá a entender que é como se, já que falei que a fé é como drágia de remédio, e a verdadeira fé pode sim ser preconizada, para que através dela venhamos a estar dispostos a morrer, se necessário for, por amor a Cristo Jesus. Aliás, diga-se de passagem, o autor e o consumador da fé, como está escrito em Hebreus, no capítulo 12. Seguimos, pois, para a carreira que está proposta, olhando firme para o autor e o consumador de nossa fé. Fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, seja as hostes espirituais, os demônios, seja os anjos, seja qualquer ser vivente, estão nos vendo. E insta e nos orienta o escritor de Hebreus que devemos seguir firme para a carreira que está proposta. E qual a carreira que está proposta? Estarmos ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo? Ou ser como aquela figueira que foi amaldiçoada por Ele? E olha que o autor e o consumador da nossa fé, como está escrito no primeiro versículo, no capítulo 11 de Hebreus, primeiro ou segundo, não me lembro aqui agora, olha que o autor e o consumador da nossa fé marchou para o Gólgota, foi humilhado, foi açoitado, foi ferido e foi morto brutalmente. Padeceu durante 6 horas sob um sol escaldante,
derramando todo o seu sangue. Que tipo de fé é essa, meu Deus do céu? É a mesma fé que fez os seus discípulos um a um, quase todos eles, salvaguardando apenas João, que eu me lembro não foi martirizado, mas todos morreram por amor à fé e por amor a Jesus Cristo. Essa é a fé verdadeira. O resto não passa de comércio, não passa de engano. Mas isso não quer dizer que Deus também não esteja disposto a satisfazer nossos anseios e os nossos desejos. Mas principalmente é imprescindível que venhamos a miúde buscar a Deus. É como eu falei sobre as drágeas do remédio. E o remédio é esse, que nos dá robustez, que nos dá o amadurecimento, como Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5, a partir do versículo 3, que testifica que a fé é melhor eu ler para ficar bem dentro do contexto. Segundo Paulo escreveu no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência é a experiência, a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi doado. Vale a pena lembrar que Paulo também foi decapitado na época de Nero, o imperador de Roma. Ele estava inundado do amor de Deus. Eu costumo sempre dizer, e é redundante, tudo é efêmero e passageiro. E de propósito eu criei essa espécie de pleonasmo, porque nós nascemos pela manhã, envelhecemos pela tarde e morremos à noite. Mas nesse curto espaço de vida que nós temos, é necessário viver uma vida sadia espiritualmente. O resto é acréscimo. E para concluir, quando Jesus faz uma dissertação no monte, testificada por Mateus no capítulo 6, ele fala sobre a ganância, sobre as vaidades, sobre as frivolidades e as futilidades. E depois no versículo 26 ou 25, ele diz o seguinte, a partir desse versículo: por que andais tão solícito com de comer ou de beber? Olhai as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, e no entanto Deus as alimenta. Se Deus alimenta uma ave que não vale mais do que 1 centavo, não alimentará a vós, ó homens de pequena fé? E quanto ao de vestir, por que andais tão solícitos? Olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, e nem Salomão com toda a sua pompa se vestiu tal qual como um deles. Se Deus assim embelezam e vestem os lírios, também não cuidará de vós, homens de pequena fé. E no final da sua dissertação, no versículo 33 do capítulo 6, ele diz: buscai o reino de Deus. Mas buscai o reino de Deus, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí, Deus sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Por isso é imprescindível que venhamos a vivenciar não essa fé comercial, não esse comércio da fé a qual tantos incautos estão envolvidos, mas a fé verdadeira que vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Tenha fé, mas acima de tudo creia que existe um mundo melhor para nós. Volto à velha redundância. Tudo é efêmero e passageiro, mas Deus é eterno e também nos torna eterno nele, o que é mais importante. Que Jesus te abençoe.